Existem crimes que chocam até quem vive à margem da lei, atitudes tão extremas que transformam qualquer autor em alvo imediato. E quando esse tipo de crime envolve uma criança, a reação costuma ser ainda mais brutal, quase que automática. Em Sinop, no interior do Mato Grosso, um homem condenado por um dos crimes mais revoltantes possíveis deixou a prisão depois de anos protegido atrás das grades, isolado justamente para não morrer lá dentro. Mas fora do sistema, essa proteção simplesmente desapareceu. Ele saiu pela porta da frente e não chegou a completar 24 horas em liberdade. O que aconteceu depois foi uma execução em plena luz do dia, registrada por câmeras de segurança. Hoje você vai conhecer essa história do começo ao fim, quem era esse homem, o que ele fez e por que a sua soltura causou tanta indignação. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Existem atitudes que até dentro do próprio mundo do crime são vistos como imperdoáveis. Mesmo entre bandidos existe uma espécie de código não escrito e quando esse limite é ultrapassado, a reação costuma ser imediata e violenta. E um dos exemplos mais clássicos disso é a violência sexual, algo tão repudiado que nas prisões esse tipo de condenado costuma ser isolado justamente porque, se misturado aos outros, dificilmente sobreviveria. Agora, quando esse tipo de crime envolve uma criança, a rejeição se torna ainda maior. Nesse cenário, o autor passa a ser alvo absoluto, sem qualquer tipo de tolerância. A retaliação vira praticamente uma contagem regressiva e a queda desse indivíduo acaba unindo pessoas de todos os lados, tanto quem vive dentro da lei quanto quem vive à margem dela, numa sensação geral de que aquilo foi um desfecho inevitável. E foi exatamente isso que aconteceu em Sinop, no interior do Mato Grosso, onde um homem condenado não conseguiu sequer passar um dia em liberdade. Saiu e morreu. João Ferreira da Silva, de 65 anos, ele era pedreiro e havia sido condenado em 2008 a 42 anos de prisão pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. A vítima foi uma criança de apenas 9 anos, Bruno Aparecido dos Santos, assassinada em 2005. Mas calma, a história vai muito além da sentença fria no papel. O homem que vocês veem nas imagens, sendo abordado pouco antes de morrer, carregava um passado ainda mais cruel do que essa condenação por si só já revela. João atraiu o pequeno Bruno até uma construção e ali ele cometeu atos que dispensam maiores descrições. Tamanha perversidade envolvida. Depois disso, o corpo do menino foi encontrado enterrado no quintal da casa do criminoso em uma cova rasa, sem roupas e com as mãos amarradas. Há relatos, inclusive, de que a criança possa ter sido enterrada ainda com vida, uma situação no mínimo revoltante. E o mais assustador, ele quase saiu impune por esse crime. O João só foi descoberto porque ele tentou repetir o mesmo padrão. Usando o mesmo método, ele tentou atrair outra criança, dessa vez um garoto de 12 anos. Ele chegou a levá-lo até um local abandonado, mas o menino mais velho, mais forte, mais atento, conseguiu escapar e contou tudo aos pais. Os pais procuraram a polícia, que reuniu as informações e chegou até o João, efetuando a prisão. Durante a investigação, ele confessou o que havia feito com o Bruno. Esse segundo menino estuprado por ele conseguiu fugir. Ele foi embora. Aí ele contou o que aconteceu. A polícia chegou até esse rapaz, esse pedreiro. Ele foi preso e acabou confessando depois o crime, que ele também tinha estuprado aquele outro menino que vendia picolé, que foi encontrado morto. Então, estuprador, terrível, sacana, ficou 20 anos atrás das grades. E naquele momento, a revolta tomou conta de Sinop. Centenas de pessoas chegaram a se aglomerar e tentar invadir a delegacia, indignadas, querendo fazer justiça com as próprias mãos. E sinceramente, não é difícil entender esse sentimento. Como eu disse antes, até entre criminosos, esse tipo de atitude é completamente rejeitada. Esses 10 dias a gente procurando, 10 dias procurando esse menino, por que esse infeliz vai fazer isso? Por quê?
E fica uma pergunta inevitável: se ele quase saiu ileso do primeiro caso, não fosse a tentativa frustrada com o garoto de 12 anos, quem garante que Bruno tenha sido a única vítima? Quantas outras situações podem nunca ter vindo à tona? Se ele não tivesse sido interrompido, é difícil acreditar que os crimes teriam parado por ali. O fato é que João foi condenado a 42 anos pelo primeiro caso e mais tarde recebeu mais 10 anos pela tentativa do segundo, somando mais de meio século de pena. Mas a gente está falando do Brasil e mesmo com tudo isso, antes de completar 20 anos de prisão, João Ferreira da Silva deixou a cadeia em dezembro de 2025. E ali, na prática, a sua sentença parecia já estar escrita. Dentro do sistema prisional, ele ainda estava protegido, isolado em uma ala específica. Fora dele, essa proteção simplesmente deixaria de existir. Para João, era melhor ele ter permanecido encarcerado. Assim que saiu da penitenciária Oswaldo Ferreira Leite, o João até se hospedou numa espécie de pousada na própria cidade de Sinop. A ideia, ao que tudo indica, era ficar ali por algum tempo e depois se mudar, justamente para evitar ser reconhecido. Mas ele não teve sequer 24 horas de liberdade. Imagens de câmera de segurança mostram um homem de boné e máscara se aproximando de João e anunciando o ataque com uma arma, enquanto outra pessoa parece dar cobertura. Logo em seguida, os disparos acontecem. João morreu no local por volta das 7 da manhã, após ser atingido várias vezes. As imagens da execução, obviamente, não serão exibidas aqui, mas a abordagem registrada pelas câmeras ajuda a entender como tudo aconteceu. De repente chega um rapaz e fala: "Você que é o João Pedreiro?" Quando ele confessou que sim, o atirador simplesmente pega a arma e dispara contra ele. E assim, a história do Jack chegou ao fim de forma rápida, e esse tipo de caso sempre deixa uma sensação estranha no ar, aquela mistura incômoda em que, querendo ou não, muita gente acaba não sentindo qualquer remorso ou até entende o desfecho ao ver uma vida sendo interrompida dessa maneira. De acordo com a Polícia Civil do Mato Grosso, as circunstâncias e a motivação da execução ainda estão sendo investigadas. O local passou por perícia, diligências foram feitas, mas até o momento poucas respostas concretas apareceram. Mesmo assim, tudo indica que a morte esteja diretamente ligada ao histórico de crimes cometidos por ele. Não se sabe se os autores são pessoas ligadas ao mundo do crime, que tinham conhecimento do caso, ou se eram cidadãos comuns que sabiam exatamente quem ele era e o que havia feito. A polícia agora quer saber se por um acaso esse atirador não é aquele menino lá de trás que foi estuprado por ele e que disse para a polícia o que tinha acontecido. Ele foi preso e condenado por conta disso. Mas será que esse menino, ele guardou essa mágoa no coração e voltou para se vingar? Ou o atirador é alguém contratado por esse menino? Seja como for, o fato é simples, ele tá morto. E sendo muito sincero, se eu dissesse que eu sinto pena, eu estaria mentindo. E aí fica o questionamento: quem puxou o gatilho fez o que o Estado falhou em fazer ou cruzou uma linha que jamais deveria ser ultrapassada? E mais, se esse homem tivesse continuado solto, quantas outras vítimas poderiam existir hoje? Qual é o seu sentimento com esse desfecho? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.